Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre alterações nas plantas que ocorrem, que estão ocorrendo e poderão ocorrer de uma maneira mais significativa devido ao aquecimento global. Provavelmente você já tem ouvido falar na mídia sobre aquecimento global, né? Aumento da temperatura da, do planeta em função do efeito estufa e maior concentração de gases, né, do efeito estufa. E isso então gera alterações, né, nos parâmetros de temperatura, principalmente, né, em outros eventos climáticos, né, que afetam as plantas. Bom, nesse gráfico, o que, que nós temos? Nós temos é, uma resposta do comportamento de plantas C3 e plantas C4 em função do aumento da temperatura média do planeta. No eixo X, aqui embaixo, nós temos as temperaturas, então de 10 até 50. No eixo Y, nós temos a fotossíntese líquida. A fotossíntese líquida é aquela fotossíntese, né, aquela quantia de carbono que foi incorporada pela planta, que foi produzida, descontando todos os gastos que a planta tem. Então, essa parte de fotossíntese líquida é o nosso próximo tópico. Então, a fotossíntese líquida, já adiantando, então, é o fotossíntese total produzida menos a respiração e menos a fotorrespiração. Então, seria o saldo positivo da fotossíntese. O que a planta terá para construir novos tecidos, acumular em frutos e ter crescimento e desenvolvimento. Muito bem. Na linha azul, nós temos o exemplo de uma planta C3, certo? Planta C3, o que, que vai acontecer? Conforme a temperatura vai aumentando, a fotossíntese líquida, ou seja, a capacidade dela produzir, vai diminuir rapidamente. Nas plantas C4, temos aqui na linha vermelha, à medida que a temperatura vai aumentando, ela vai favorecer uma fotossíntese maior, ou seja, um crescimento, desenvolvimento, uma produção de biomassa maior, até certo limite. Então, pegando aqui, vamos colocar que estamos por aqui. Então, se a temperatura aumentar para 40 graus, o que vai acontecer? As plantas C4 elas terão uma produção de biomassa grande, vai ter um aumento. As plantas C3 vai ter uma redução. Só que se a temperatura aumenta muito, se for acima de 50, a taxa de fotossíntese líquida das plantas C4 também vai reduzir. Então, o efeito do aquecimento global na fotossíntese desses dois grupos de plantas que nós vimos na última aula. Certo? Bom, e o que, que acontece com a concentração de gás carbônico que a gente tem na atmosfera? Na aula passada, nós vimos que a concentração de gás carbônico atual na atmosfera gira em torno de 0,4%, 0,04% ou 400 ppm. Essa concentração ela varia ao longo da história do planeta. Só que nos últimos anos está tendo um aumento nessa concentração. Se nós olharmos esses dois gráficos aqui, nós temos a concentração desde 400 mil anos antes do presente até o presente. Então percebam que ela tem períodos que ela diminui, tem períodos que aumenta e assim vai. E agora, ultimamente, no presente, está aumentando bastante. Se analisarmos num recorte menor dos últimos 1000 anos, do ano 1000 até o ano 2000, depois de Cristo, percebo então que essa concentração ela vem aumentando bastante. Então, há duas correntes de pensamento, de estudos, diria assim. Uma defende que isso é natural, em função de causas naturais, que ocorre esse aumento e diminuição. A outra corrente defende que é devido à industrialização, à emissão de gases que geram um efeito estufa, a liberação de carbono por queimadas, por combustíveis fósseis, e etc, etc, etc. Então, em termos práticos, o que está acontecendo? Está aumentando, isso é fato. A origem tem-se algumas correntes que defendem diferentes causas, essas duas diferentes causas. Analisando então no
o efeito desse crescimento nos últimos 4, 5 décadas, percebo que ela está aumentando. Então, aqui, o último dado, em torno de 2009, estava em 380 ppm, ou 0,038% de gás carbônico na atmosfera. Muito bem, tendência para o ano 2100 está em 600 a 750 ppm, então a tendência é aumentar mais, certo? E esse CO2, segundo pesquisadores da área, ele causa o efeito estufa. Então, quanto mais CO2 tem, maior é esse efeito de aquecimento global. Agora eu pergunto para vocês, qual que é o insumo, um dos substratos para a fotossíntese? O que a planta captura da atmosfera para fazer a fase bioquímica da fotossíntese, ou seja, produzir o açúcar? Então, o elemento gasoso capturado pela folha é o CO2, é o gás carbônico. Então, nesse cenário de aumento, qual que é a tendência das plantas? Fazerem mais fotossíntese ou menos? Então, uma pergunta bem interessante. Vamos olhar aqui nesse gráfico qual que é o efeito na fotossíntese do aumento dessas concentrações de gás carbônico na atmosfera. Então, resposta da fotossíntese em relação ao aumento da concentração de gás carbônico. Então, aqui nós temos o nível atual. Então, concentração atual de gás carbônico, em torno de 380, atualmente estamos próximo de 400. Em regiões, em grandes cidades, esse nível de CO2 já está em 400 ou até passa. Então, nesse momento, nós temos o quê? Temos uma fotossíntese mais alta em planta C4, percebam aqui, uma taxa de produção de biomassa mais alta, como vocês viram na última aula, nas plantas C4 comparadas com as plantas C3. Agora, com o aumento na concentração de gás carbônico, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma inversão na produção de biomassa. Então, temos aqui uma fotossíntese das plantas C4 se mantendo basicamente ao longo do tempo. Por outro lado, as plantas C3 elas terão um aumento na fotossíntese e uma produção maior de biomassa se esses níveis de gás carbônico continuarem se elevando como temos previsões, né, de pesquisadores que trabalham com isso, certo? Então, analisando unicamente o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, se ocorrer esse aumento significativo, ocorrerá uma inversão na taxa de fotossíntese das plantas C3 e C4. Dois pontos importantes a serem observados aqui. Primeiro deles, vamos relembrar a aula passada. Qual o motivo que as plantas C4 produzem mais biomassa? Então, o motivo é porque ela tem um sistema já que captura, que consegue se expor menos ao oxigênio e fazer menos fotorrespiração. Por sua vez, ela tem uma maior taxa de assimilação de gás carbônico do que as plantas C3. Então, ela já tem na sua genética um mecanismo para aproveitar mais esse CO2. Então, aumentando o nível de CO2, ela não terá um aumento tão importante devido a ela já ter essa capacidade de produzir mais biomassa, certo? Agora, as plantas C3, o que acontece? Plantas com metabolismo C3, hoje elas têm uma desvantagem, né? Produzem menos biomassa, porque elas acabam, a rubisco, a enzima que captura o CO2, ela acaba se expondo ao oxigênio, e com isso ela absorve o oxigênio e faz a atividade de oxigenase, ou fotorrespiração. Com isso ela não tem um aproveitamento tão bom e produz menos biomassa. Agora, se os níveis de CO2 se elevarem, o que acontecerá? A concentração de CO2 na atmosfera será maior, então ela terá mais gás carbônico disponível para absorver. Então ela vai conseguir maximizar a sua eficiência fotossintética. Esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto. Esses testes, eles são feitos em ambientes controlados. Então, logicamente,
nós não temos na atmosfera esses níveis elevados aqui, que são as previsões. Então, se faz em ambiente controlado. O que acontece se nós tivermos um aumento maior nos níveis de gás carbônico que nós temos na atmosfera? Lembra do que tem no slide anterior? Vamos voltar ali. Que tinha aqui efeito estufa. Efeito estufa resulta em aumento de temperatura do planeta. Se aumentar a temperatura, esse efeito aqui ele vai ser, não vai ser visto na prática. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós teremos um aumento na concentração de gás carbônico, nós teremos uma temperatura maior. Tendo temperatura maior, nós teremos o quê? Uma redução na taxa de fotossíntese, como a gente viu nesse slide anterior, em especial nas plantas C3. Então, quando numa situação prática nós juntarmos esses dois gráficos aqui, este com este, o efeito será anulado. Então temos essas duas considerações bem importantes sobre a resposta da fotossíntese em virtude desse aquecimento global, né, resultante da concentração de CO2 maior na atmosfera e da temperatura, que vão causar esses efeitos na fotossíntese.